Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 10, o nosso tema é a intercessão pelos Efésios. Irmãos, nessa lição nós vamos ver como o apóstolo Paulo intercedia pelos Efésios. Mas a intercessão do apóstolo Paulo pelos Efésios é que os Efésios, a igreja de Éfeso, recebesse, não só a igreja de Éfeso, mas todas as igrejas ao qual Paulo, nas viagens missionárias, pregou e fundou essas igrejas, recebessem riquezas. Sim, riquezas. Mas não eram riquezas da terra, e sim riquezas do céu. Eram bênçãos espirituais. Não estava orando para que o povo recebesse algo, para que depois esse próprio líder pudesse receber algo em troca, né? Como um efeito cascata, vamos dizer assim. Ele recebe lá em cima que eu vou recebendo aqui embaixo. Não, ele recebia, ele queria que o povo fosse cheio do Espírito Santo, ensinava a verdade, falava a verdade, pregava a verdade, porque esse era o desejo do apóstolo Paulo. Amém? Então aqui no nosso textuário que está em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo não somente ele orava, ele clamava por essa igreja. Ele clamava por aquele povo. Então o apóstolo Paulo estava em constante oração, de joelhos, clamando pelas... Aqui vai falar da família, mas um outro termo. Mas nós podemos entender que o apóstolo Paulo ele orava pelas famílias, ele orava pelos líderes, ele orava por todos, pela igreja. Ele orava e clamava e suplicava para que o bem, para que a presença de Deus pudesse visitar o povo, para que a presença de Deus pudesse visitar essas pessoas. Aqui na verdade prática, devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Irmãos, mais do que nunca, depois que nós vemos que o homem verdadeiramente é a coisa mais muito frágil, depois dessa situação que nós estamos vivendo hoje, nós podemos ver mais do que nunca. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos ser cheios de Deus. Nós precisamos vigiar acerca da nossa vida, da nossa salvação. Precisamos estar espertos, vigilantes acerca daquilo que Deus está permitindo. Então aqui nós vemos que nós temos que nos fortalecer no poder de Deus, na presença de Deus. É isso que nos dá força, é isso que nos dá as diretrizes que nós precisamos para estarmos com Deus. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21, diz assim: por causa disso, é o textuário, mas eu queria ler o 15 então. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, que é o que nós já lemos. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo não orava para que o povo recebesse casa, carro, chave, empresa. Claro, ele orava para que Deus pudesse suprir as necessidades. Não estou dizendo que isso é pecado, mas isso não pode ser a primazia, não pode ser o único alvo da nossa vida nessa terra. A nossa mente tem que ser uma mente que está ligada em Cristo, no poder de Deus, na presença de Deus. Mas esses líderes fraudulentos, eles ensinam que nós temos que se apegar às coisas desta terra. O apóstolo Paulo, quando ele orava para que o povo pudesse ter entendimento, ele ensinava o entendimento para o povo e não negava a verdade para o povo. Então aqui nós vemos essas lives, nossa, vai ter igreja, vai fazer live, mas parece que a palavra não muda, a palavra continua a mesma coisa. Tem mais tempo para orar, tem mais tempo para ler Bíblia e parece que o sermão não muda.
E agora muitos estão preocupados com a questão da renda da igreja. Não está preocupado com o povo, está preocupado com a renda da igreja, que vai cair, com as contas, que não vai tomar um prejuízo financeiro. É isso. Quando, no entanto, a igreja, os líderes têm que orar para que o povo possa sentir o desejo de estar em Deus, sentir a necessidade de se arrepender dos seus pecados. Essa tem que ser a mentalidade dos líderes. Assim como o apóstolo Paulo, ele fazia isso, ele intercedia para que o povo pudesse buscar e ter a mente de Cristo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. E ele enaltece a presença do Senhor. A nossa introdução. Após revelar o mistério oculto de todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, ele orava, ele intercedia pelas igrejas, ele intercedia pelo povo. Mas a sua intercessão, meus irmãos, é aquilo que nós estamos, a lição aqui, o comentarista está detalhando. Não era para bens materiais, mas sim para bens espirituais. É claro, bens materiais nós precisamos comer, morar, nós temos necessidades, a família tem necessidade, mas isso não era primazia para que o apóstolo Paulo orasse. O apóstolo Paulo, ele orava para que o povo pudesse ter uma mente mais aberta acerca das questões ou da espiritualidade, o povo pudesse se apegar mais à espiritualidade, o povo pudesse desejar mais a presença de Deus, não meninice, mas a presença de Deus, não falar em língua estranha e não se arrepender do seu pecado, mas sim a presença de Deus. Era isso que o apóstolo Paulo orava, para que a igreja pudesse desejar a presença de Deus, genuína e poderosa. Corroborados com o poder do Espírito Santo. Tópico 1. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Quer mais do que isso, irmãos? O homem interior. Não adianta ser bonito, eu sou crente, eu ando de roupa bonita, mas por dentro, os pensamentos, os desejos do coração, o que passa na mente dessas pessoas que não têm ou que não querem ouvir uma palavra de verdade, que tem que se arrepender. O arrependimento, ele vem de dentro para fora. Então aqui o apóstolo Paulo, a sua oração é exatamente isso, o homem interior. É o homem interior. E depois ele vai dizer a questão de Cristo nos corações dos crentes. Quando a gente fala coração, o coração não está aqui. O coração do homem é aqui. É aqui que nós raciocinamos. Quando fala de coração, fala de sensibilidade. O coração, ele não raciocina. Mas a gente entende que o coração é como se fosse o sentimento, é como se fosse a sensibilidade do homem. Mas onde o homem raciocina é aqui. Nós temos que raciocinar acerca de Deus. Nós temos que raciocinar acerca de Jesus. Pensar em Jesus, desejar Jesus, falar de Jesus, viver Jesus. Essa era a oração do apóstolo Paulo para aquela igreja. As riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiando nas riquezas da sua glória, a de Deus. Irmãos, mais do que nunca, nós precisamos ouvir falar do céu. Nós precisamos ouvir falar do inferno. Nós precisamos ouvir falar do arrebatamento da igreja. Nós precisamos ouvir falar de vida eterna. Nós precisamos ouvir falar da verdade. É isso que nós precisamos ouvir. Falar da verdade. Falar que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos nos humilhar. Aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala a questão de riquezas, ele fala de riquezas espirituais. Aquilo que verdadeiramente nos enriquece a nossa vida. Mais uma vez eu repito, Deus sabe as nossas necessidades que nós precisamos, nós temos que trabalhar, temos que correr atrás mesmo. Mas isso não pode ser a nossa primazia, no sentido que é só isso para a minha vida e não existe mais nada. Aí nós vamos aqui no 2, fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. É aquilo que nós já falamos antes.
O homem interior, o nosso homem interior precisa ser fortalecido. Não adianta nós sermos crentes só por fora, só de aparência, mas dentro de nós não sermos crentes, não sermos servos de Deus, não deixarmos fluir a presença de Deus no nosso interior. Falar que é de crente de boca para fora, falar que é de Deus da boca para fora é fácil. Mas quando fala do homem interior, fala de vivência, fala de dia a dia, fala de constante, de ser constante. É isso que o apóstolo Paulo estava pregando, estava orando para que esse povo pudesse ter essa mentalidade. Aqui na parte 3, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Não é somente nós, eu quero Deus, agora que os cultos vão voltar, eu levantar a mão para o céu, eu quero Deus, vai lá, agora eu já recebi Deus, agora eu não quero, para mim já está bom. Não é isso. É que esse poder de Deus habite dentro de nós. Ele entra e fique. Não entre e vá embora. Quando a gente está no culto, uma bênção, eu estou cheio de Deus, mas quando chega, antes de chegar do lado de fora da igreja, já perdeu tudo aquilo que Deus tinha dado no decorrer do culto. Tópico 2. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo, um dos propósitos da oração de Paulo para que a igreja intercedesse e exercitasse o amor de Deus. A igreja precisa interceder uns pelos outros. Isso tem que ser um exercício que a igreja tem que fazer. Um intercede pelo outro. As pessoas têm que se fazer bem umas para as outras. As pessoas têm que buscar mesmo a melhora da outra. Esse tem que ser a mentalidade e o desejo de cada um de nós. É isso que nós temos que mentalizar, é exatamente isso, mentalizar mesmo na nossa cabeça. Fazer o bem, orar uns pelos outros. Se eu tenho necessidade, o meu irmão também vai ter necessidade. O apóstolo Paulo estava instigando dentro dessas pessoas, dentro dessa igreja, a necessidade da intercessão, de orar uns pelos outros. O amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Hoje, as pessoas têm o amor das redes sociais. O que é o amor das redes sociais? Vai lá, faz uma caridade, tira uma foto e posta para dizer para os outros que ela é bonzinho. Mas Jesus fala, o que a sua mão direita dá, a esquerda não fica sabendo. Então, quando nós formos fazer alguma coisa, aqui está falando, o amor pode abranger muita coisa, eu estou apenas citando uma questão. Quando nós queremos fazer o bem para alguém, nós temos que fazer em secreto, porque é o Pai que vem, nós temos que fazer o culto, porque o Pai que vem em secreto, Ele que pode nos recompensar. E aqui, nós vemos que a gente está vivendo exatamente os dias do amor, que é o amor de rede social, onde tudo que se faz se posta na rede social. Quando o apóstolo Paulo fala de amor, é amar verdadeiro. Não é diminuir o irmão, não é humilhar o irmão, não é querer ser melhor do que o irmão. Não é isso, é amor, é fazer o bem. É aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Infelizmente, isso está muito longe. Por quê? Porque os hinos que nós cantamos, irmãos, é tudo na primeira pessoa. Eu preciso, eu quero, eu faço, eu posso, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Então, quando a pessoa for fazer alguma coisa, ela vai pensar em quem? Ela vai pensar em si mesma. Não que eu não precise, não que eu não possa precisar e não possa desejar. Não é isso. Mas a pessoa, quando ela for fazer algo, ela vai pensar primeiro nela, porque canta tanto eu, tudo eu. O mundo gira em torno de mim, é eu que faço, é eu que não sei o quê, é eu. Não que a gente não possa cantar esse tipo de hino, mas a gente não pode se apegar a isso e achar que só o mundo gira ao meu redor e que só eu preciso. Não, outras pessoas também têm as mesmas necessidades que nós. Então, quando nós oramos para que Deus venha suprir as nossas necessidades, nós temos que também se compadecer
e orar: Senhor, eu sei que tem muita gente que está na mesma situação que eu, visite a cada uma dessas pessoas. A intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. E é aí que está a diferença. Quando Cristo faz algo por nós, quando Cristo fez algo por nós, ele não pede nada em troca, ele faz por amor. E nós temos que obedecê-lo por amor. O que Jesus já fez por nós temos que obedecê-lo por amor e por gratidão, porque ele fez sem pedir nada em troca. Ele fez para que nós venhamos ter a oportunidade de nos achegarmos ao Pai. Foi por isso que Jesus fez. Jesus não obriga ninguém a nada. Nós somos livres. Mas se nós aceitarmos as suas condições, com certeza, irmãos, seremos ricamente, maravilhosamente e poderosamente abençoados. Com certeza. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, quando nós pedimos alguma coisa, Deus pode fazer algo muito maior daquilo que nós estamos pedindo. Deus pode... Às vezes a gente está pensando nas famílias, mas Deus pode, meus irmãos, a nossa oração pode abranger muitas pessoas através da intercessão, através de praticar a palavra, porque muitas mais pessoas nos veem do que nos ouvem. Muito mais pessoas ficam só nos observando do que nos ouvindo. Então, quando Deus, quando Jesus ou quando o Espírito Santo coloca isso dentro de nós, o que nós temos que entender? Que essa dimensão, essa habitação tem que estar o quê? Dentro de nós, porque essas são bênçãos divinas que só Deus, que só o Senhor Jesus pode conceder. Parte 2, o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Aí nós vemos a adoração. A adoração não é cantar. Isso é louvor. A adoração é se arrepender. A adoração é clamar e se arrepender dos pecados. Isso é adoração. A adoração está ligada ao arrependimento, não ao louvor. Nós podemos louvar e através do louvor nós sentimos a necessidade do arrependimento. Mas é louvor. Aí, claro, adoração. Mas quando nós vemos o termo adoração, a questão adoração sempre é arrependimento. Sempre é arrependimento. Quando eu digo que nós podemos louvar a Deus, estamos lá louvando e a gente vai sentindo a presença de Deus, esse louvor se transforma em adoração. Por quê? Porque a pessoa sentiu a necessidade do arrependimento. A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. Então, a glória, a honra, o poder é tudo, meus irmãos, de Deus. Nós não somos nada. Tudo é Deus, para Deus, com Deus. Quem concede é Deus. É Ele que faz, é Ele que proporciona, é Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que faz, é Ele que tudo pode. Toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração é de Deus. Deus, o Senhor Jesus, me dá a oportunidade de me arrepender. Mas quando eu me arrependo, a honra, a glória é dele. Amém? E a nossa conclusão. A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Então, em todo o tempo, o homem tem que glorificar a Deus. É Ele que pode, é Ele que dá, é Ele que concede, é Ele que proporciona, tudo é dele, para Ele são todas as coisas. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.